Diferença entre risco e perigo. Neste vídeo vamos apresentar algumas definições básicas dentro da ampla quantidade de termos dentro da gestão de riscos. Ao utilizar a diferença entre risco e perigo, partimos do pressuposto de que todo observador precisa de uma diferença ou distinção, porque de outra forma não poderíamos caracterizar o que pretendemos observar. O observador não pode observar o outro lado da diferença quando está usando a diferença, porque a transição de um lado para o outro necessita de tempo. É por isso que quem observa com o olhar do risco não pode ao mesmo tempo observar o olhar do perigo. O que é risco? Risco é a probabilidade de um dado evento ocorrer, seja ele uma ameaça quando ela é negativa, ou uma oportunidade quando ela for positiva. Os riscos podem ser divididos em 5 categorias que são: riscos físicos, químicos, ergonômicos, biológicos e de acidentes. Perigo é um ou mais de uma condição que tem o potencial de causar ou contribuir para que um evento ou risco ocorra. Os perigos podem ser relacionados à segurança, saúde ou ao meio ambiente. Basicamente, fazendo analogia com a segurança no trabalho, podemos criar uma equação em que perigo mais atividade é igual a risco, ou seja, qualquer objeto, condição ou efeito com potencial de causar danos presentes em uma atividade, juntos têm a probabilidade da ocorrência de um acidente. Vejamos alguns exemplos práticos que ajudam no entendimento da definição entre risco e perigo. Ação: dirigir por um trajeto. Resultado esperado dessa ação: chegar ao destino com segurança. Risco: acidente de trânsito. Perigos: não saber dirigir, dirigir em alta velocidade, não respeitar as leis de trânsito, não fazer a manutenção preventiva do automóvel. Ação: montar um andaime. Resultado esperado dessa ação: concluir a montagem do andaime. Risco: queda em altura. Perigos: empregado sem treinamento, cinto em más condições de uso, não ter um local para fixação do cinto. O risco e o perigo sempre vão existir juntos. O risco existe quando o perigo está presente, e quando o perigo está presente, o risco passa a existir. A gestão da prevenção deve agir nos perigos para evitar ou minimizar os riscos. É a falta de controle dos perigos que faz com que o risco tenha uma chance maior de ocorrer. Devemos trabalhar os perigos. Esses devem ser mitigados, prevenidos, analisados, mensurados e corrigidos. São os perigos que ocasionam os riscos. Basicamente, há 2 formas de gerenciar os perigos: prevenindo-os ou mitigando-os. Prevenção é um conjunto de medidas ou preparação antecipada de algo que visa prevenir uma ocorrência. Exemplo: treinamento. O conhecimento sobre dado assunto faz com que os procedimentos sejam seguidos, consequentemente o risco seja evitado. Mitigação são ações ou controles que visem reduzir ou minimizar os danos de um evento ou a ação de algo. Exemplo: EPI. O capacete não evita o impacto do objeto contra a cabeça. O capacete minimiza os danos causados pela queda do objeto contra a sua cabeça. A definição e o perfeito entendimento dos 2 conceitos com exemplos práticos nos possibilita condições de atribuir a correta aplicação de risco ou perigo, dado a um evento ou condição.